A paz do Senhor Jesus, meus amados. Quero aqui deixar mais uma vez uma palavra forte aqui sobre a pedra principal, Jesus Cristo. Glória a Deus. Salmos 18, versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É muita alegria, meus irmãos, nós saber isso aí, né? E aí eu vou completar aqui no versículo 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é Jesus Cristo, meus irmãos. Ó, salva-nos, Senhor. Ó, salva-nos, pedra principal, rejeitada pelos construtores. Quem é esse? Jesus, a principal pedra rejeitada, a pedra angular. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus o Todo-Poderoso, aleluia. Agora nós vamos ver agora na Bíblia, em Novo Testamento, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 20, versículo 17, fala bem assim, ó. Mas Jesus, fitando os olhos, disse: quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Tudo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem é a pedra? Jesus. Jesus de Nazaré, a pedra principal rejeitada pelos construtores. Louvado seja Deus. Aleluia, meus irmãos. Muitos dizem que essa pedra é Pedro, né? Porque o nome dele quer dizer pedra, né? Petros. Mas aquela pedra que Jesus falou, ela é a que edifica a igreja, é o próprio Jesus, meus amados. Vou provar na Bíblia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16 diz assim, ó. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, meus amados, olha agora. Jesus falou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Quem é essa igreja? A igreja de Jesus Cristo, da pedra angular. Não é a igreja que tem senhoras, senhores e tantos mediadores, não. É a igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, que tem um só mediador, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo, divino e homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por quê? Porque ele é divino e também é homem. Antes dele descer na terra, era só divino. João capítulo 1, o verbo se fez carne. O verbo é Jesus. Antes dele vir, ele era só divino. Mas ele veio e fez carne e habitou entre nós. Versículo 14 de João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Quando ele diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, né? Pedro,
Também agora eu te digo que tu é Pedro, a mesma coisa dizer, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque Pedro quer dizer pedrinha, pedra pequena. Então, Jesus não vai edificar a igreja dele num homem, entendeu? Numa pedrinha. Mas a pedra, nós vimos aí em Salmo, nós vimos aí em Lucas, quem é a pedra principal rejeitada, né? Então, meus irmãos, é falta de entendimento. Quando Jesus disse, ó, Pedro, tu é Pedro, né? Tu és Pedro. E sobre essa pedra, sabe qual é a pedra, irmão? Jesus. Mesma coisa de dizer Pedro, tu és, eu te digo que tu és Pedro. Pedro. Eu quis dizer assim, irmão, tu é Pedro, né? Uma pedrinha, pesquisa para você ver. Tu és Pedro, mas sobre essa pedra, agora ele tirou a mão de Pedro e colocou nele. Sobre essa pedra principal, eu edificarei a minha igreja. É porque a Bíblia, irmãos, a linguagem dela não é só literal, não é do jeito que está aqui, ó. Entendeu? Não é só do jeito que está escrito, ela tem figura, linguagem, figura de linguagem. Ela é espiritual, entendeu? Ela é simbólica também. Ela não é só literal. Literal tem simbolismo e também ela é espiritual. Então essa palavra aí nós tem que ter muito discernimento para entender que a pedra não é um homem. A pedra rejeitada é Jesus. Jesus não ia edificar a igreja dele em homem nenhum. Homem falho, entendeu? A pedra, aquela rocha que diz assim, ó, em Mateus também 7:24. Todos aqueles que ouvir essas minhas palavras e guardar serão semelhante a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Ou a rocha de novo aí, ou a pedra de novo. Que edifica a casa sobre a rocha. E quando vir os ventos, as tempestades, as chuvas, não a derrubarão, porque está firme na rocha. Mas aquele que ouvir essas minhas palavras e não guardar, será semelhante a um homem tolo, que edifica a casa na areia. Quando vir as tempestades, ela cairá, e será grande a sua ruína. Então nós vimos aí que no versículo 24 de Mateus 7, fala que aquele que ouvir as palavras de Cristo e guardar será semelhante ao homem prudente que edifica a casa na rocha. Quem é a rocha? A rocha? Jesus. Jesus. Quem é a casa? Nós é o templo de Deus morar. Então nós edificamos nossa casa para Deus morar em Cristo Jesus, que é a pedra. Deu para entender um pouquinho, né? Então a pedra principal da igreja é Jesus. Pedro, tu é Pedro, mas sobre essa pedra aqui, Pedro, olha, essa aqui, ó, essa rejeitada aqui, edificarei a minha igreja. A minha igreja, que é Jesus. A igreja está edificada em Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 1 que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Se tirar a cabeça de um corpo, o corpo está morto. Entendeu? Então Pedro era apenas um apóstolo, né? Pedro era um apóstolo, um presbítero ali, mas também ele não deixava de ser ovelha e igreja, que a igreja é as pessoas, né? Então Pedro não podia ser a pedra, entendeu? Porque ele também é uma ovelha e igreja, entendeu? Ele é igreja também, quer dizer, é um homem. Então ele também foi firme na rocha, que é Jesus. Como essa rocha verdadeira deveria ser ele? Não, só porque o nome dele simbolizava isso? Não, Jesus chegou dizendo, tu é Pedro. Como dizer, pedrinha pequena. Mas sobre essa rocha, essa pedra aqui, vai ser edificada a minha igreja. E a igreja que for, e aquele que for edificado nela, as portas do inferno não prevalecerá contra esse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. A pedra angular, a pedra que foi rejeitada, mas ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que a rejeitou, aqueles que rejeitou ele ficou fora, e aqueles que escandalizar nessa pedra, será despedaçados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos eu creio que entendeu agora quem é a pedra principal. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tenha um bom entendimento aí dessa palavra. Que Deus abençoe. Deixa o seu likeinho, inscreva no canal, compartilhe.